Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, minhas reverências a todos. Então vamos dar início à leitura do Chaitanya Charitamrita. O capítulo é o capítulo 10 do Adi Lila. Chaitanya Charitamrita é dividido em 3 sessões, assim como o Srimad Bhagavatam ele é dividido em cantos. O Chaitanya Charitamrita ele é dividido em lilas, né? São períodos do segundo período da vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu ele é a personalidade que tem a biografia mais detalhada e mais extensa de toda a história da humanidade. Ele tem 2 principais biógrafos, né, que é Vrindavana Das Thakur, que escreve o Chaitanya Bhagavata, o Chaitanya Bhagavata, e Krishnadas Kaviraj, que escreve o Chaitanya Charitamrita. Cada um dos dois ele vai cobrir um período específico. Na verdade, as duas biografias vão cobrir toda a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mas cada um deles deu um enfoque a um período da vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, enquanto que Vrindavana Das Thakur ele foca principalmente nos passatempos, nas instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu antes dele tomar sannyasa. Então ele vai descrever em detalhes o período em que ele era criança, o período em que ele foi jovem, que ele foi um pandita, como chefe de família, liderando os kirtanas na casa de Srinivasa Thakur, né? Então é principalmente isso, né? E o Chaitanya Bhagavata ele vai descrever em minúcias como é que tudo aconteceu, por que Sri Chaitanya Mahaprabhu vem a esse mundo e etc, né? Inclusive falando sobre os 5 elementos do Panchatattva, né? Então Vrindavana Das Thakur ele escreve essa biografia. Ele foi um contemporâneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? E ele teve acesso aos diários de... meu Deus, agora eu não vou lembrar. De um associado direto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que observou esse primeiro período da vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele era vizinho de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele era amigo de Jagannatha Mishra, que é o pai de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e de Satimata, que é a mãe de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? E aí o segundo, Murari Gupta. Murari Gupta vai descrevendo
ele vai descrevendo a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu num diário. E aí Vrindavan Das Thakur, como ele era contemporâneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele sistematiza esse relato da primeira parte da vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, baseado nesse diário de Murari Gupta, né? Já o Sri Chaitanya Charitamrita, ele foi escrito por Krishnadas Kaviraja Goswami, que é um dos Goswamis, né? Não um dos 6 principais Goswamis, mas ele também era um Goswami associado do movimento Chaitanya Mahaprabhu. Por exemplo, Swarupa Damodara Goswami, ele também era um Goswami. Haviam muitos Goswamis. Desses muitos Goswamis, haviam os 6 principais, né? Então, Krishnadas Kaviraja, ele é um desses Goswamis. Ele era discípulo, ele foi discípulo de Rupa Goswami, né? Então ele ouviu da boca do seu próprio mestre espiritual os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele ouviu de Rupa Goswami, e como muitos Gaudiyas Vaishnavas visitavam Rupa Goswami, né? Krishnadas Kaviraja, ele é um contemporâneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas ele nunca se encontrou pessoalmente com Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque ele ficava principalmente em Vrindavan, né? Mas muitos associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu visitaram Rupa Goswami, iam visitar Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Então, Krishnadas Kaviraja, ele teve associação íntima tanto com Rupa Goswami quanto com Sanatana Goswami, com todos os outros Goswamis de Vrindavan que tiveram contato direto com Chaitanya Mahaprabhu, e com Jiva Goswami. Então, tudo aquilo que ele descreve aqui no Chaitanya Charitamrita é aquilo que ele ouviu do seu mestre espiritual e dos outros Goswamis, mas principalmente porque ele também tem acesso ao diário de Murari Gupta e de Swarupa Damodara Goswami. Swarupa Damodara Goswami, ele era o secretário pessoal de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que cuidava, ele era muito metódico. Então toda citação, tudo que Sri Chaitanya Mahaprabhu expressava, ele ia lá e anotava, né? Então Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele falava, por exemplo, do diálogo que ele teve com Ramananda Rai. Então ali Swarupa Damodara vai e descreve isso tudo aquilo que Sri Chaitanya Mahaprabhu estava fazendo, ele vai descrevendo minuciosamente. Ele acompanha Sri Chaitanya Mahaprabhu durante o período final da vida dele, ali em Jagannatha Puri, né, num lugar chamado Gambira. E ele vai descrevendo todas as falas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos os insights de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e tudo que Sri Chaitanya Mahaprabhu fala nos seus samadhis, naquilo que ele está com a mente Então, Krishnadas Kaviraja tem acesso a esses 2 diários, e ele vai escrever o Chaitanya Charitamrita. Por isso que o Chaitanya Charitamrita, ele é tão minucioso em detalhes. Por quê? Porque as fontes são principalmente 3 fontes, né? A primeira fonte são os diários de Murari Gupta e de Swarupa Damodara, ou seja, são testemunhas oculares, viram tudo aquilo. Segundo, é o testemunho de pessoas que viram os fatos, que é Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Advaita Acharya e etc. Krishnadas Kaviraja, ele ouve isso diretamente deles. E o terceiro, e não menos importante, e talvez o mais importante, Krishnadas Kaviraja, ele conseguia entrar em Samadhi. Então, Samadhi significa quando o devoto, a sua consciência, ela é transportada para o mundo espiritual. E aí ele consegue ter acesso, né, direto, pratyaksha, né,
Pratyaksha significa visão direta. Ele tem a visão direta dos fatos que aconteceram. Então, qual é o objetivo de ter escrito essas duas biografias tão volumosas de Sri Chaitanya Mahaprabhu? É para atestar que Sri Chaitanya Mahaprabhu é Deus, é Krishna. Eles não tinham outra intenção senão estabelecer que Sri Chaitanya Mahaprabhu ele tinha a natureza divina. E que a mensagem que Sri Chaitanya Mahaprabhu transmite é a mensagem da própria personalidade de Deus, é Shabda Pramana, ou seja, o conhecimento que é revelado pelo próprio Senhor Supremo, manifesto aqui nesse mundo na pessoa de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por quê? Porque Sri Chaitanya Mahaprabhu ele é o avatar da era de Kali, né? Mas não é de toda a era de Kali, é dessa era de Kali especificamente, né? Então, o Srimad Bhagavatam ele descreve, né, os diversos avataras, né? Avatar significa aquele que descende, aquele que vem do mundo espiritual para esse mundo material, com uma função específica e com poderes específicos, né? Tem uma finalidade. Então existem vários tipos de avatar, tem Lila avataras, né? Tem os Purusha avataras, que são aqueles que são os controladores do universo, etc., como Sankarsana, a Aniruddha, Pradyumna, né? E existem os Yuga avataras. Os Yuga avataras são as encarnações de Krishna, as manifestações de Krishna para cada Yuga. Então, nessa era que nós estamos vivendo, a Kali Yuga, né? Então, um dia de Brahma, um dia de vida do Senhor Brahma, tem 1000 kalpas. O que é uma kalpa? Kalpa é o conjunto de 4 yugas. Então, cada uma dessas yugas tem uma duração específica de anos para nós humanos, né? Então, a Kali Yuga, ela dura 432 mil anos. A era que veio antes dela é a Dwapara Yuga. Ela tem uma duração de 864 mil anos. A anterior, que é a Treta Yuga, é 1.200.000 anos. E a Satya Yuga, que é a anterior ainda, né, que é a Era de Ouro, 2.400.000 anos. Então, somando todos esses períodos, dá mais ou menos 4 milhões e 300 mil anos. 4 milhões e 300 mil anos. Isso é uma kalpa. É 1/1000 de um dia do Senhor Brahma. Um dia do Senhor Brahma dura 1000 kalpas. Ou seja, num dia do Senhor Brahma tem 1000 Kali Yugas. Tem 1000 e assim vai. Então, um dia do Senhor Brahma são 4 bilhões e 300 milhões de anos. Isso é muito interessante porque os astrônomos falam que a Terra, que é esse planeta aqui, né, a ciência diz, que tem 4 bilhões e 300 milhões de anos. Né? Então, é uma, por assim dizer, uma coincidência. Então, em cada Kali Yuga, cada uma Kali Yuga, dessas 1000 Kali Yugas, vem um avatar de Krishna para dar o Dharma, ou seja, o processo religioso, o processo de ligação com Krishna daquela era específica, né? Só que
em todas as Kali-yugas, em todas as 999 Kali-yugas, né, quem vem é uma encarnação de Narayana, não de Krishna, que é uma expansão de Krishna, né? Mas que é chamado Goura Narayana. E esse Goura Narayana, ele vem em todas as Kali-yugas e ele não faz algumas coisas que Sri Chaitanya Mahaprabhu faz. A primeira coisa que ele não faz, que Sri Chaitanya Mahaprabhu faz, é revelar os aspectos mais íntimos dos passatempos de Krishna e as gopis, que é Madhura e Arasa. Isso aí não é revelado, né? Essa intimidade de Krishna, ela não é revelada em outras Kali-yugas. Então, nessa Kali-yuga agora, a gente tem acesso a esses detalhes desses passatempos íntimos de Krishna com as gopis, que em outras Kali-yugas não se tem acesso, não se consegue ter acesso a isso. E o outro ponto é que nas outras Kali-yugas, Goura Narayana, ele não libera o Mahamantra Hare Krishna. O mantra, ele é outro mantra. É outro mantra que é cantado. Esse Mahamantra Hare Krishna, ele é um mantra, como diz o próprio nome, Maha, é o maior mantra de todos. Ele é muito conhecido, ele já é conhecido de eras e eras. Ele está numa Upanishad, que é uma literatura técnica, chamada Kali Santarana Upanishad. O Kali Santarana Upanishad, ele revela esse mantra, né? Todos os Upanishads foram escritos por Vyasadeva muito tempo atrás, né? Há mais de 5.000 anos atrás. E o Kali Santarana Upanishad, ele mostra a existência desse mantra, e ele diz que é o mantra mais poderoso. É num diálogo entre o Senhor Brahma e Narada Muni, em que Narada Muni revela para o Senhor Brahma que esse é o mantra mais poderoso de todos e que é o mantra que pode aproximar a pessoa de Krishna enfim, é o mais poderoso. Só que antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu, só os brahmanas mais qualificados podiam cantar esse Mahamantra Hare Krishna, porque ele é muito poderoso. Então, em outros períodos, todo mantra, quando você canta, se você cometer uma ofensa, isso tem consequências muito sérias para você. Pode ter consequências muito sérias, né? Mas aí, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ele vem, ele suspende todas essas consequências de cantar errado o Mahamantra Hare Krishna. Ele estabelece o Mahamantra Hare Krishna como o processo para essa Kali-yuga especificamente, né? Então é muita misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nas outras eras, não. Então esse é o mantra mais eficiente, é o mantra mais poderoso para que uma pessoa consiga se conectar à própria pessoa de Krishna. Por quê? O Chaitanya Mahaprabhu ele faz isso por quê? Porque ele vai revelar os passatempos mais íntimos de Krishna. Então ele estabelece justamente esse mantra que é o mais poderoso. Então, se por um lado Kali Yuga é uma era muito problemática, com muitos senãos, muita briga, muitos problemas, né? Ao mesmo tempo, é a era em que você tem a maior facilidade para alcançar a pessoa suprema de Sri Krishna, né? Então, a gente está vivendo um momento agora que isso acontece uma vez a cada 1000 Kali-yugas, né? Ou seja, uma vez a cada 4 bilhões e 300 milhões de anos, né? E isso vai durar durante algum tempo, mas vai chegar um momento que isso vai meio que se perder, né? O período é mais ou menos 10.000 anos, e 10.000 anos é muito rápido para a existência.
E aí quem perder esse barco, quem perder esse trem, só daqui a 4 bilhões e 300 milhões de anos. Então nós somos muito, muito, muito afortunados, né? Então vamos ler essa biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o Sri Chaitanya Charitamrita, né? Então, nesse capítulo, que é o capítulo 10, ele é intitulado O Principal Tronco da Árvore de Chaitanya, né? Então ele está descrevendo aqui a árvore, né, desse conhecimento, né? O Chaitanya Mahaprabhu, ele estabelece um novo Parampara, não, ele dá continuidade ao Parampara anterior, né? Mas ele revela coisas que não tinham sido reveladas antes dele, né? Então ele dá seguimento ao Parampara, e aí por uma questão acadêmica, uma questão técnica, o Chaitanya Charitamrita, ele está descrevendo aqui quais são os diversos ramos dessa árvore da sucessão discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? A árvore de Sri Chaitanya Mahaprabhu tem alguns personagens que são muito importantes, mas tem dois, né? Três, mas dois principalmente que Srila Prabhupada enfatiza bastante. Tem dois personagens que são centrais, né, na sucessão discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Um é Nityananda, que é uma encarnação de Balarama, né? E o outro é Advaitacharya, né? Qual é a diferença? Nityananda, ele distribui a pregação dele, o foco da pregação dele é para todas as pessoas. Ele distribui assim, imotivadamente, Bhakti e a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele difunde quase toda a Índia nas viagens que ele faz, né? E ele vai difundindo, e ele vai criando discípulos, né? Ele vai dando iniciação para muitas pessoas. Depois ele estabelece a própria esposa dele como um mestre espiritual, né? Que é Janavi, e que ela vai dar iniciações e vai continuar a difusão do conhecimento, né? Então, principalmente para a parte popular. Enquanto que a Advaitacharya, ele é um Brahmana de mais alto nível. Então, a Advaitacharya, ele prega principalmente para a classe bramínica. Então, ele vai estabelecer o conhecimento de Chaitanya Mahaprabhu entre os Brahmanas, porque ele era um Brahmana, né? Então aqui, esse capítulo, ele vai tratar principalmente sobre essa sucessão discipular. Quem são as pessoas que estão ali naquela sucessão discipular, né? Como é que foi se desenvolvendo essa sucessão discipular, começando por Nityananda, por Advaitacharya, mas aí vai descrever também Gadadhara Pandita, que é importante, é uma linha importante, Gaudiya Vaishnava, né? É uma linha importante, Gaudiya Vaishnava, que é chamado Gadadhara Parivar, né? Essa linha a linha de Nityananda é a linha que nós e que Srila Prabhupada seguia, né? Mas existe a linha Gadadhara Parivar, né? Em que muitos babajis em Vrindavana e na Índia seguem essa linha, que é Gadadhara Parivar, né? A tilaka deles é muito parecida com a nossa, mas tem uma pequena diferença, né? Então você vai ter também Narahari Gupta, né? Quando a gente canta ali o Kibajayo Jayagora Chande Narahari Adikuri. Então aí está descrevendo os companheiros de Chaitanya Mahaprabhu. E esse verso específico, Narahari Gupta, né? Narahari Gupta, ele é também
importante divulgador da missão de Chaitanya Mahaprabhu, né? A linha dele é um pouco diferente, assim, porque ela enfatiza a adoração de Chaitanya Mahaprabhu acima da adoração de Radha Krishna. Aí é outra compreensão, assim, mas é uma linha Vaishnava que deve ser respeitada, né? É porque são vários sabores, são várias visões, né? E são todas autorizadas por Chaitanya Mahaprabhu, todas elas vêm desse tronco principal, né? E é o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é a raiz dessa árvore, né? E aí o tronco sobe, né, com Nityananda, com Advaita Acharya, e aí começa a ver os galhos, né? Então, os versos que eu vou ler os versos do 61 ao 63, que vai falar sobre Shivananda Sena, né? Então, para a gente não se perder muito aqui na descrição, né? Então, eu sei que já foi lido esse verso aqui no domingo passado, mas eu vou ler ele novamente, que é o verso 60, para poder fazer o encadeamento, né? Então, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Então o verso 60 ele fala assim: Asvadila Esabarasa Sena Shivananda Vistari Kariba Age Esaba Ananda. O que esse verso fala? Srila Shivananda Sena experimentou os três aspectos: Shakshat, Avesha, Avirbhava. Mais adiante descreverei os pormenores desse assunto transcendental, bem-aventurado. Então, significado dado por sua divina graça ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esse significado aqui de Srila Prabhupada é fantástico, por isso que eu quero ler novamente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj descreve Srila Shivananda Sena da seguinte forma: ele morava em Kumarahata, que é também conhecida como Harisara, e foi um grande devoto do Senhor. A cerca de 2 quilômetros de Kumarahata existe outra aldeia conhecida como Kanchadapada, onde há deidades de Goura Gopala, instaladas por Shivananda Sena, que também estabeleceu um templo de Krishnaraya, ainda existente. Então, assim, esses templos aqui ainda existem, né? E foram estabelecidos por Shivananda Sena. Shivananda Sena foi o pai de Paramananda Sena, que era também conhecido como Puridasa ou Karnapura. Olha, aí agora a gente está começando a entender quem é Shivananda Sena. Shivananda Sena é um associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é pai de um dos maiores escritores e poetas do Gaudiya Vaishnavismo, que é Kavi Karnapura. Kavi Karnapura, ele teve associação com Sri Chaitanya Mahaprabhu quando ele ainda era um bebezinho, assim, bebezinho. E ele nasceu e ele não tinha nome ainda, né? Ele nasceu e não tinha nome, e aí Sri Chaitanya Mahaprabhu colocou o nome dele de Purandara. Agora eu não vou saber explicar qual é o significado de Purandara, vocês me desculpem.
se vocês puderem pesquisar, Purandara. E aí, assim, o bebezinho andava assim, andava, engatinhava, e aí numa dessas engatinhar da criancinha, Sri Chaitanya Mahaprabhu pegou o seu pé e colocou o dedão do pé na boca do bebê. Olha só, misericórdia, né? Assim, para nós que somos Gaudias Vaishnavas, a gente sabe qual é a importância dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Então ele permitiu, ele deu a misericórdia de colocar os pés, o pé na boca desse bebezinho, assim. Então, assim, já mostrando assim que esse bebezinho era uma grande personalidade, uma pessoa assim impressionante, que é Kavi Karnapura, né? Kavi significa grande poeta. Um Kavi. O Kavi assim, você tem os poetas, você tem poetas, né, biógrafos, etc. Mas o Kavi é um título que só se usa para aqueles que estão num nível muito acima de todos os outros. Então, Karnapura, que é esse que está descrevendo aqui, né, ele recebe esse nome, Kavi Karnapura. E esse Kavi Karnapura, né, que escreveu muitos livros, ele escreve um livro chamado ele escreve vários livros. Ele escreve um livro chamado Ananda Vrindavana Champu. O Ananda Vrindavana Champu, ele é a descrição das gopis, de passatempos de Krishna com as gopis. Tem ali passatempos de Krishna bebezinho, assim, e explica como é que as gopis se vestem, como é que são os passatempos dela com Krishna, como é que é a casa delas, etc. Por exemplo, nesse Ananda Vrindavana Champu se fala, por exemplo, que a casa de Champakalata é completamente dourada. Ela é toda dourada, assim, toda dourada. E que Shrimati Radharani também é dourada, né? Então, quando Shrimati Radharani ela está assim um pouco decepcionada com Krishna, ou ela quer brincar com Krishna, para ela fugir dos olhos de Krishna, ela entra na casa de Champakalata, porque assim é tudo dourado, então ela fica ali um pouco fora da vista de Krishna, né? E Krishna, onde está Radha, né? Assim, são vários passatempos. Vai descrever as manjaris, né? Que Rupa Goswami é uma dessas manjaris, né? Que é Rupa Manjari, né? E Kavi Karnapura também, né? E Krishnadas Kaviraja, que é esse que está escrevendo aqui o Chaitanya Charitamrita, ele também é uma encarnação de uma dessas manjaris, né? Manjaris são gopis que são muito jovenzinhas, assim, tem 8, 9 anos de idade, assim. Então, assim, elas têm amor, mas é aquele amor, assim, muito inocente ainda, né? Desprovido de desejo, né? Assim, é aquele amor, assim, o primeiro amor da vida, né? Então, elas têm amor por Krishna, mas elas têm amor muito grande por Shrimati Radharani. Então, elas não desejam Krishna para elas desejam Krishna para Shrimati Radharani. Então elas se encarregam de fazer os arranjos de que Krishna se encontre no Shrimati Radharani. O prazer delas é unir Krishna com Shrimati Radharani. E essa linha de raça em que nós que somos Gaudias Vaishnavas seguimos, né? Então a nossa sucessão discipular ela vai nessa linha de chamado Audária, né? Que é esse amor platônico e é esse amor altruísta, sente prazer em ver Shrimati Radharani se encontrar com Krishna. Então, assim, são essas manjarizinhas. Krishnadas Kaviraja é uma delas, né? E Kavi Karnapura também. Então, os livros de Kavi Karnapura, como o Ananda Vrindavana Champu, tem um outro que é o Alankara Kaustuba,
ele escreveu muitos livros, assim, muitos livros mesmo, né? Eu estou olhando aqui nesse momento para alguns deles, né? Ele descreve esses passatempos. Como é que ele descreve esses passatempos? Ele, por causa da meditação dele, ele entra em Samadhi, e aí ele descreve ali nos livros dele a visão que ele teve no Samadhi dele, o que ele viu enquanto ele estava em Samadhi, o que ele observou dos passatempos de Krishna com o Srimati Radharani, então assim, Pratyaksha, né? É referência direta. Então esse Kavi Karnapura. E esse Kavi Karnapura, quando ele chega ali uns 8 anos de idade, que é o Purandara, né? Com 8 anos de idade, Sri Chaitanya Mahaprabhu fala o Mahamantra para ele, nos ouvidos dele, fala diretamente. E aí ele fica pedindo para Purandara, ele fala assim, canta o Mahamantra, Purandara, canta o Mahamantra. E aí assim, aí tem todo um passatempo. Isso está descrito também no Chaitanya Charitamrita. Se vocês forem procurar, vocês vão ver. Eu acho, se eu não me engano, é no Madhya Lila, né? Então aqui está falando que, olha só como é que Shivananda Sena é importante. Ele é um difusor importante, um companheiro de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que ouviu muito, e um dos maiores escritores do Gaudiya Vaishnavismo, é filho de Shivananda Sena, que é Kavi Karnapura. Então, continuando aqui, Paramananda Sena, que é esse, né? Paramananda Sena, que é Kavi Karnapura, escreveu em seu Goura Ganodesha Dípica. Esse Goura Ganodesha Dípica foi escrito também por Kavi Karnapura. Ele descreve quem é quem nas lilas. Então, por exemplo, quem é Sri Chaitanya Mahaprabhu na Krishna Lila? É Krishna. E Nityananda, quem é? Balarama. E a Advaitacharya? É Sadashiva, Vishnu. E Rupa Goswami, quem é? Rupa Goswami é Rupa Manjari. E assim vai. É um livro que vai descrevendo quem é quem na Goura Lila e na Krishna Lila. São os mesmos personagens, né? Eles são as mesmas pessoas, né? Mas que estão vivendo uma outra lila. Então é esse filho de Shivananda Sena, no seu Goura Ganodesha Dípica, é que vai revelar quem são todas essas grandes personalidades, né? E Haridas Thakur? Haridas Thakur é o Senhor Brahma, né? É o Senhor Brahma. E Gadadhara Pandita? Gadadhara Pandita é Lalita revestida com a Shakti de Shrimati Radharani. Ela, com a energia de Shrimati Radharani, a personalidade de Shrimati Radharani. E assim vai, né? Cada um deles, né? Cada um dos associados de Chaitanya Mahaprabhu é alguém na Krishna Lila. E isso é revelado por esse filho de Shivananda Sena, que é Krishnadas Kaviraj. Então, Paramananda Sena escreveu em seu Goura Ganodesha Dípica que duas das gopis de Vrindavana, cujos nomes anteriores era Vira e Duti, combinaram-se para formarem seu pai. Então, assim, duas gopis associadas de Shrimati Radharani, elas se fundiram e elas são Shivananda Sena. Shivananda Sena. Shivananda Sena é a fusão dessas duas gopis. Shivananda Sena guiava todos os devotos do Senhor Chaitanya que iam da Bengala para Jagannatha Puri.
Então, assim, todos os anos, quando o Sri Chaitanya Mahaprabhu ele resolve morar em Jagannatha Puri, viver em Jagannatha Puri, os devotos da Bengala, né, do Itacharya e vários outros grandes personagens, né, Srivasa Pandita e o próprio Gadadhara Pandita e etc., todos os anos eles iam visitar Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri e ficavam lá em Jagannatha Puri durante muito tempo. E quem conduzia eles era Shivananda Sena, ele era o líder, né? Ele era o líder, olha só, pessoa importante. E pessoalmente arcava com todas as despesas das viagens dele. Então Shivananda Sena também ele era abastado. Imagina, as pessoas que iam visitar Chaitanya Mahaprabhu, a descrição é que chegava um momento que era assim, uma multidão indo para Jagannatha Puri. E Shivananda Sena é que arcava com todos esses custos, assim, né? Descreve-se isso no Madhya Lila, capítulo 17, versos 19 a 26. Então, como eu falei, assim, provavelmente é ali no Madhya Lila, próximo disso daqui, que vai descrever Krishnadas, que vai descrever Kavi Karnapura. Shivananda Sena teve 3 filhos, chamados Chaitanya Dasa, Ramadasa e Paramananda. Paramananda é esse que eu venho descrevendo aqui. Esse último filho mais tarde tornou-se Kavi Karnapura, sendo ele o autor do Gora Ganodesha Dípika. Seu mestre espiritual foi Srinatha Pandita, que era sacerdote de Shivananda Sena. Devido aos gastos excessivos de Vasudeva Datta, Shivananda Sena dedicou-se a supervisionar suas despesas. Então, assim, esse Vasudeva Datta, ele coletava dinheiro também para poder arcar com os custos dessas viagens, para poder mandar dinheiro para o Chaitanya Mahaprabhu, para manter esse Chaitanya Mahaprabhu e etc. Se bem que esse Chaitanya Mahaprabhu não precisava, porque ele era mantido por Maharaj Patraparuda, né? Que também é uma grande personalidade que está descrita, que participa da Krishna Lila, né? Mas então o Shivananda Sena ele vai e supervisiona essa atividade de Vasudeva Datta, né? Sri Shivananda Sena realmente experimentou os aspectos de Sakshat, Avesha e Avirbhava de Chaitanya Mahaprabhu. Certa vez ele acolheu um cão enquanto caminhava para Jagannatha Puri. E descreve-se no Antya Lila, primeiro capítulo, que esse cão mais tarde alcançou a salvação por associar-se com ele. Então, assim, o próprio cachorro foi para o mundo espiritual, sem ter que passar pela forma humana de vida. Sem ter que passar pela forma humana de vida. Quando Srila Raghunatha Das, o qual mais tarde tornou-se Raghunatha Das Goswami, fugiu do seu lar paterno para juntar-se a Sri Chaitanya Mahaprabhu, seu pai escreveu uma carta a Shivananda Sena para obter informações sobre ele. Shivananda Sena forneceu-lhe pormenores que ele havia pedido, e mais tarde o pai de Raghunatha Das Goswami enviou alguns servos e dinheiros a Shivananda Sena para este cuidar de Raghunatha Das Goswami. Raghunatha Das Goswami ele também é de uma família muito abastada, e quando ele conheceu Chaitanya Mahaprabhu, ele assim, enlouqueceu de amor, né? E aí ele resolveu fugir de casa. Só que os pais de Raghunatha Das já tinham percebido que ele fazia isso. Então botavam assim 3 seguranças para tomar conta dele o tempo todo para ele não fugir. Porque ele queria ir para Vrindavana e abandonar tudo para trás, né? E aí numa dessas tentativas de fuga, Chaitanya Mahaprabhu falou para... Isso está descrito também no Chaitanya Charitamrita. Fala para Raghunatha assim: não seja uma pessoa louca.
cumpra com seus deveres prescritos. Porque o que acontece é que ele estava criando muita agitação na cabeça dos pais e de toda a comunidade que ele fazia parte. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele instrui ele diretamente a não fugir mais, a assumir os deveres para com a família, cumprir o seu Swadharma e só depois vir para Vrindavana, para se encontrar com os outros Goswamis. E aí Raghunatha Das, ele cumpre isso, de que Chaitanya Mahaprabhu, essa instrução de Chaitanya Mahaprabhu, ele administra os negócios da família durante algum tempo. Com o tempo ele vai delegando e chega um determinado momento que a família percebe que ele não está louco, né? Que é um desejo genuíno dele, aí permite ele ir para Vrindavana, e aí ele se torna um dos Goswamis de Vrindavana, né? E assim, Raghunatha Das, ele escreve alguns livros, assim, né? Ele escreve alguns livros, assim, né? Eu estou procurando aqui o livro de Raghunatha Das Goswami, mas agora eu não estou achando aqui. É muita coisa, é muita informação, então a gente não consegue reter isso tudo de cabeça, né? Então vamos lá. Certa vez, Sri Shivananda Sena convidou Chaitanya Mahaprabhu à sua casa e o alimentou tão suntuosamente que o senhor sentiu indigestão e ficou um pouco doente. Isso chegou ao conhecimento do seu filho, que deu ao senhor um remédio para a sua digestão. E assim Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito. Descreve-se isso no Antya Lila, 10º capítulo, versos 124 a 151. Então é na última parte da biografia de Chaitanya Mahaprabhu. Em outra ocasião, enquanto iam para Jagannatha Puri, todos os devotos tiveram que ficar debaixo de uma árvore, sem o abrigo de uma casa ou mesmo de uma choupana, o que deixou Nityananda Prabhu muito irado, como se ele estivesse intensamente perturbado pela fome. Assim, ele amaldiçoou os filhos de Shivananda a que morressem, porque assim, Shivananda que era o responsável por fazer os arranjos dessas viagens dos devotos da Bengala para ir visitar Chaitanya Mahaprabhu. E por algum motivo ele não conseguiu arranjar uma casa. Eram meses, eles ficavam meses andando a pé da Bengala até a Orissa, né? Assim, a gente de carro a gente faz ali 12 horas, né? No máximo, assim, de trem são 12 horas, são 12 horas. Mas assim, a pé, meses, né? Então, assim, Shivananda Sena ia na frente, fazendo os arranjos, né? E por algum motivo ele não fez. Aí Nityananda ficou irado, assim, amaldiçoou, falou que os filhos dele iam morrer. A esposa de Shivananda ficou muito aflita com isso e pôs-se a chorar. Ela pensou muito seriamente que, como Nityananda Prabhu amaldiçoara seus filhos, com certeza eles morreriam. Ao regressar mais tarde e encontrar sua esposa chorando, Shivananda disse: "Por que está chorando? Que morramos todos, caso se Nityananda assim deseje." Quando Shivananda Sena regressou a Nityananda Prabhu, e se Nityananda Prabhu o viu, o Senhor deu-lhe uma surra, reclamando que estava muito faminto. Isso é troca de amor, né? Assim, e que estava muito faminto, e perguntou: por que ele não providenciara a sua comida? Assim se comportara o Senhor com seus devotos. Assim se comporta o Senhor com seus devotos. Então, assim, negligenciar ali a deidade, assim, isso não deixa Nityananda muito satisfeito, não. Deixar a deidade com fome, etc., né? Srila Nityananda Prabhu comportou-se como um homem faminto qualquer, como se dependesse inteiramente dos arranjos de Shivananda Sena. Então aqui aí é o outro aspecto, né? Então assim, mostrando assim, quando Krishna se coloca inteiramente nas mãos do seu devoto. Aqui Nityananda, Balarama, ele está mostrando que ele está completamente, ele é completamente dependente do seu devoto. Completamente dependente do seu devoto.
E aí, assim, como ele é completamente dependente do seu devoto, se o seu devoto ele comete uma falha, ele também fica ali, né? Isso são trocas amorosas, assim, né? Então o Shivananda Sena é o devoto de Nityananda, né? Shivananda Sena tinha um sobrinho chamado Srikanta, o qual abandonou o grupo em protesto da maldição de Nityananda Prabhu e foi diretamente ter com Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. Esse aí foi reclamar, ó, Nityananda amaldiçoou ali. Naquela ocasião, onde o Senhor o tranquilizou. Aí Chaitanya Mahaprabhu falou, não, calma. Naquela ocasião, Chaitanya Mahaprabhu permitiu que seu dedão fosse chupado por Puridasa. Eu falei Purandara, mas é Puridasa. Puridasa é esse filho de... Né? Então é nesse passatempo aqui que acontece, né? Que então era uma criança. Por ordem de Chaitanya Mahaprabhu, é que ele pôde imediatamente compor versos em sânscrito. Olha, durante o desentendimento com a família de Shivananda, Chaitanya Mahaprabhu ordenou que seu assistente pessoal, Govinda, desse-lhe todos os restos dos seus alimentos. Descreve-se isso no Antyakanda, capítulo 12, verso 53. Agora sim, agora vamos ler os outros versos. Shivananda Dera Upashakatam Raparikara Putra Britya Adhikari Chaitanya Kinkara. Os filhos, servos e membros familiares de Shivananda Sena constituíram outro galho secundário. Todos eles eram servos sinceros do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então está descrevendo que Shivananda Sena ele é um dos galhos principais da árvore do conhecimento revelado por Chaitanya Mahaprabhu, e que todos os seus filhos, servos, eles são galhos que estão no galho de Shivananda Sena. Então, próximo verso. Chaitanya Dasa Ramadasa Arakarnapura Chinaputra Shivanandera Prabhura Bhakta Shura. Os 3 filhos de Shivananda Sena, chamados Chaitanya Dasa, Ramadasa e Karnapura, eram todos devotos heróicos do Senhor Chaitanya. Significado dado por sua divina graça ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Chaitanya Dasa, o filho mais velho de Shivananda Sena, escreveu um comentário sobre o Krishna Karnamrita. Krishna Karnamrita é um livro. Eu tenho ele aqui. O Krishna Karnamrita é um livro. Agora eu não vou lembrar o autor. São muitos livros assim. E aqui está dizendo que esse Chaitanya Dasa escreveu um comentário sobre o Krishna Karnamrita. O Krishna Karnamrita é um tipo de literatura chamado literatura não vou lembrar. É uma literatura que descreve passatempos muito íntimos de Krishna com Shrimati Radharani. Então, esses livros é chamado de rasika, literatura rasika, ou seja, é literatura muito íntima. Então, assim, eu tenho esses livros aqui, mas eu não leio eles. Por quê? Porque eu não me sinto preparado para poder ler esses livros, porque eles tratam sobre assuntos que são muito íntimos. Mas eu os tenho. Por quê? Porque se por uma graça de Krishna eu conseguir chegar nesse momento, eu vou os ter aqui para poder ler, né? Então, assim, tem, por exemplo, um que é esse Krishna Karnamrita, ele foi escrito por um devoto chamado Bilva Mangala Thakur. Lembrei.
Bilva Mangala Thakur, ele é um antecessor de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele tinha esse Krishna Karnamrita, que é esse livro de Bilva Mangala Thakur, como livro de cabeceira. Então, assim, esse Chaitanya Dasa, ele escreve um comentário explicando esse livro, né? Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu, ele gostava muito de Bilva Mangala Thakur, mas eles viveram em épocas diferentes. Bilva Mangala Thakur é a anterior. Tem até uma descrição de um passatempo de Bilva Mangala Thakur, que é quando Bilva Mangala Thakur ele queria buscar uma prostituta chamada Chintamani, né? Então tem todo um passatempo ali, mostra como é que é o momento que Bilva Mangala Thakur ele sai de uma vida muito abastada, ele era muito rico, né? E aí ele vai buscar numa situação uma prostituta chamada Chintamani, e tem os devotos costumam descrever muito esse passatempo, e aí no momento de maior dificuldade ele tem a epifania e ele abandona tudo, aí ele se torna esse devoto radiante que é Bilva Mangala Thakur, né? Então aqui o significado de Prabhupada explica, né? Chaitanya Dasa, o filho mais velho de Shivananda Sena, escreveu um comentário sobre Krishna Karnamrita, que foi mais tarde traduzido por Srila Bhaktivinoda Thakur em seu jornal Sadhana Toshani. Esse Sadhana Toshani é um jornal espiritual diário que Srila Bhaktivinoda Thakur, diário não, Srila Bhaktivinoda Thakur fazia para poder difundir a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Depois, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati ele dá continuidade, né, a esse Sadhana Toshani, né, mas aí ele muda o nome para The Harmonist, né, e aí se tornam publicações diárias. Aí ele não só republica todos os artigos do seu pai, mas ele também publica os seus próprios artigos, etc. Segundo a opinião de peritos, Chaitanya Dasa foi o autor do livro Chaitanya Charita. Esse também é um outro livro importante, que foi escrito em sânscrito. O autor não foi Kavi Karnapura, como geralmente supõe. Então esse Chaitanya Charita não foi escrito por Kavi Karnapura, como muita gente acha que foi. Ele foi escrito por Chaitanya Dasa, que é o irmão mais velho de Kavi Karnapura. Essa é a opinião de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Sri Ramadasa, que foi o segundo filho, então fala primeiro desse Chaitanya Dasa, né, que é autor desse comentário do Krishna Karnamrita de Bilva Mangala Thakur, e ele é autor desse outro livro chamado Chaitanya Charita. Agora vai descrever. Sri Ramadasa foi o segundo filho de Shivananda Sena. Afirma-se no Gaura Ganodesha Dipika que dois servos experientes do Sr. Krishna, chamados Shuka e Daksha, no Krishna Lila, tornaram-se os irmãos mais velhos de Kavi Karnapura. Então, assim, assim como Shivananda Sena, ele é uma fusão de duas... obrigado, Prabhu. Agora que eu li o comentário do senhor, eu lembrei no meio do caminho Bilva Mangala Thakur, exatamente, que escreveu o Krishna Karnamrita. E é um livro assim. Bom, enfim. Então, assim como o Shivananda Sena ele é a fusão de duas gopis, esse irmão mais velho de Kavi Karnapura, que é Ramadasa, ele é uma fusão de dois servos de Krishna. Um é Shuka e o outro é Daksha, né? Não é o mesmo Daksha, não, esse Daksha que está sendo descrito aqui não é o mesmo Daksha que é descrito no Srimad Bhagavatam, não, tá? É outro Daksha. Daksha significa aquele que é muito hábil, alguém que é muito hábil em fazer as coisas, né?
no Krishna Lila. Tornaram-se os irmãos mais velhos de Kava e Karnapura. Desculpa, eu errei, não é não. Shuka é Chaitanya Dasa e Daksha é Ramadasa, tá? Karnapura, o terceiro filho, que também era conhecido como Paramananda Dasa ou Puridasa, foi iniciado por Srinatha Pandita, que era discípulo de Adwaita Prabhu. Então esse Srinatha Pandita, ele era discípulo de Adwaita Prabhu e ele deu iniciação para Karva e Karnapura. Assim como muitos de nós somos discípulos de Srila Prabhupada, Karva e Karnapura era discípulo de um discípulo de Adwaita Acharya. Então lembra que no começo eu falei que as duas linhas, assim, uma linha de Nityananda, outra linha de Adwaita Acharya. Então essa linha de Shivananda Sena descende diretamente de Adwaita Acharya, né? Karva e Karnapura diretamente de Adwaita Acharya. Karnapura escreveu muitos livros importantes na literatura Vaishnava, como Ananda Vrindavana Champu, que eu já falei aqui, Alankara Kaustuba, esse é um livro também importante, Goura Ganodesha Dípica, que é o Quem é Quem, e a grande epopeia Chaitanya Chandrodaya Nataka. Chaitanya Chandrodaya Nataka também vai descrever as glórias de Chaitanya Mahaprabhu. É um livro assim, muito importante. Ele nasceu no ano de 1448. Shakabda escreveu livros por 10 anos consecutivos, de 1488 até 1498. E finalmente o verso número 63, né? Sri Vallabha Sena Arasena Srikanta Shivananda Sabande Prabhura Bhakta Ekanta. Sri Vallabha Sena e Srikanta Sena eram também galhos secundários de Shivananda Sena, pois eram não somente seus sobrinhos, mas também devotos imaculados de Chaitanya Mahaprabhu. Então aqui está falando que além dos discípulos, além dos filhos, que são galhos de Shivananda Sena, também dois sobrinhos chamados Sri Vallabha Sena e Srikanta Sena também eram galhos de difusão da mensagem de Chaitanya Mahaprabhu. Então o significado da sua divina graça Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quando o senhor Nityananda Prabhu repreendeu Shivananda Sena a caminho de Puri, esses dois sobrinhos de Shivananda deixaram o grupo em sinal de protesto e foram ter com Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. O senhor mostrou compreensão para os sentimentos dos rapazes e pediu que Govinda, seu assistente pessoal, fornecesse-lhes praçada até que o grupo de Shivananda chegasse. Então eles se separaram e foram na frente, né? Durante o festival de Sankirtana do Ratha Yatra, esses dois irmãos foram membros do grupo liderado por Mukunda. O Goura Ganodesha Dípica diz que a Gopi chamada Katyayani apareceu como Srikanta Sena. Então tem uma Gopi chamada. Então é isso. Então vamos encerrar aqui a leitura do Chaitanya Charitamrita. Vamos glorificar a nossa sucessão discipular. Om Gyana Timirandasya Gyanandjana Chalakaya Chakshuru Militam Janata Asmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Statanya Bhutale Swayam Rupahakada Mahyanda Date Swapadantikam Vanderam Siguru Silta Padakamalam Siguru Vaishnavam Chasi Rupam Sagrajantam Sahagana Aragunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitascha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandur Jagarbate Gopesha Gopika Kanta Arada Kanta Namostute Tapcha Kanchana Gorangira Devrinda Vaneshwari Vrishabano Sutideve Pranamami Haripriye Namam Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitanamire
Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharinene Vesheshashunavadi Pashachaya Deshatarine Vanchakal Patrobhyachaka Pasindubhya Vachapatitanam Pavani Bio Vaishnavi Bio Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então, dá uma olhada aqui se tem comentários. Bhaktinval, Hare Krishna, Mahaprabhu Kripa, reverências. ISKCON Rio de Janeiro provavelmente é Prabhu Paravyoma ou o nosso querido amigo Harinath Prabhu, né? Meu querido amigo Harinath Prabhu. Marcelo Magalhães está em todas as aulas da ISKCON Rio de Janeiro, né? Mahaprabhu seria o equivalente a Jesus Cristo no cristianismo? Então, é interessante isso. De certa maneira, sim. Por quê? Porque, assim, há duas características entre os dois, né? Os dois são iniciadores de movimentos religiosos que são relevantes e são muito importantes, né? Então, assim, a própria literatura védica explica, a própria literatura védica, né, no Bhavishya Purana, explica a natureza de Jesus Cristo, mas Srila Prabhupada, ele explica quem é Jesus Cristo. Ele fala que Jesus Cristo é um Shakti Avesha Avatar, ou seja, Shakti Avesha Avatar, Shakti, poder, Avesha, revestido, Avatar, aquele que veio do mundo espiritual. Então é uma entidade viva, dotado do poder de Deus para uma finalidade específica. Então, o que é explicado é que Jesus ele vem para estabelecer alguns princípios para aquele povo ali da região do Oriente Médio, e essa mensagem ela foi se espalhando. É uma mensagem baseada em devoção a Deus, em entrega a Deus. É uma mensagem baseada em humildade, é uma mensagem baseada em se observar e se tornar uma pessoa melhor, e é uma mensagem no sentido de se devotar a Deus, né? Então, o que Jesus Cristo faz principalmente é dizer que existe um Pai, que Ele é um Pai amoroso e que nós devemos nos refugiar no Pai, em Deus, né? E que a nossa vida deve ser dedicada a essa finalidade, né? E aí Jesus Cristo ele dá um código de conduta, né? Ele dá um código de conduta para você fazer aos outros o que você gostaria de fazer, que fizessem a você. Jesus fala: amai o teu inimigo como a ti mesmo, ou seja, ele fala é o perdão, né? Então, assim, é uma teologia da graça, né? E da graça, né? Que tudo depende de Deus, né? Que não é só o nosso esforço, né? E é uma teologia de piedade, de você se tornar uma pessoa piedosa, de se tornar uma pessoa limpa, né? De corpo e alma, de se tornar uma pessoa honesta, né? Então, assim, o cristianismo ele é muito importante. Se Chaitanya Mahaprabhu ele traz outros aspectos, porque assim, Jesus ele não revelou quem é Deus, ele não falou quem é Deus, ele só fala: ó, tem Deus e vocês têm que amar a Deus, etc. Mas assim, o conceito de Deus no cristianismo ele é um conceito ainda muito distante comparando com o Gaudiya Vaishnavismo, porque o Gaudiya Vaishnavismo estabelece exatamente quem é Deus. A literatura védica descreve quem é Deus, quais são os hábitos particulares desse Deus, o que esse Deus gosta, o que esse Deus não gosta. E esse código de conduta, ele já tinha sido dado antes de Chaitanya Mahaprabhu, através da Bhagavad Gita, né?
Então, assim, enquanto Jesus estava falando para pessoas que não tinham a menor ideia, Sri Chaitanya Mahaprabhu ele vem para falar para pessoas que já estavam no caminho, já estavam ali no caminho, já sabiam qual eram as regras corretas de comportamento, e aí ele revela aspectos que o cristianismo não revela, né? Assim, por exemplo, Srila Bhaktivinoda Thakur ele fala assim num livro, né? Tem um livro dele que é Bhakti Tattva Viveka, né? A verdade sobre Bhakti, né? Então ele fala sobre Bhakti Abhasa. Bhakti Abhasa Bhakti Abhasa é semelhança de Bhakti. Semelhança de Bhakti. É algo que é semelhante a Bhakti, mas que ainda não é Bhakti. Então ele vai descrever, por exemplo, que tem dois tipos de Bhakti Abhasa. Um é Ashaya Bhakti Abhasa e o outro é o Pratibimba Bhakti Abhasa. São termos bem técnicos assim. Pratibimba Bhakti Abhasa é o que os impersonalistas eles fazem. Eles sabem que para poder avançar eles precisam ter uma referência pessoal. Então eles leem sobre Krishna, eles falam sobre Krishna, eles leem o Bhagavad Gita de Krishna, eles inclusive adoram a Krishna. Mas eles acham que isso é só um estágio. É uma devoção, mas é uma devoção só temporária. É uma devoção que é um fim para atingir, é um meio para poder atingir um fim. O fim é se fundir no Brahman. Então eles desenvolvem a devoção por Krishna, né? Mas eles não acreditam que Krishna seja Deus. É só um instrumento. Então isso é Pratibimba Bhakti Abhasa. É o reflexo de Bhakti. Então, assim, eles olham para esse reflexo e eles falam assim, ó, isso não é real. Mas eles não conseguem perceber que que existe uma origem desse reflexo, né? Então Srila Bhaktivinoda Thakur fala que esse tipo de Bhakti é ofensiva. É ofensiva. Por quê? Porque apesar da pessoa aparentemente estar glorificando a Krishna, ela não acredita em Krishna. E isso é mais ou menos como uma pessoa que gosta muito do Harry Potter, por exemplo. Ela gosta do Harry Potter, ela fala sobre o Harry Potter, ela descreve minuciosamente o Harry Potter, ela fala sobre as lições que estão ali nos filmes do Harry Potter, mas ela não acredita que Harry Potter existe, apesar de admirar Harry Potter. Ela acha que é só um personagem. Então, os impersonalistas, eles descrevem Krishna, eles podem descrever inclusive minuciosamente, mas eles não têm fé na existência de Krishna, nem que Krishna é Deus. Então isso é ofensivo, extremamente ofensivo. Mas existe um outro tipo de Bhakti Abhasa que é a Shaya Bhakti Abhasa. É chamado a sombra de Bhakti. É a sombra de Bhakti. Então são pessoas que sabem que existe um Deus pessoal. São pessoas que sabem que existe um Deus pessoal, que têm devoção por esse Deus pessoal, que estão buscando esse Deus pessoal, que estão dedicando a sua vida para esse Deus pessoal, mas eles não sabem ainda quem é Deus, quais são os detalhes dos gostos de Deus, como adorar a Deus. Isso Krishna ele fala na Bhagavad Gita, né, que todos estão adorando ele, mas não estão adorando com o devido cuidado, né? Então, assim, então isso é Ashaya Bhakti Abhasa. Esse não é ofensivo. Por quê? Porque esse tipo de Bhakti Abhasa, semelhança por Bhakti, ele prepara o coração da pessoa para quando ela for receber o Bhakti Lata Bidya, que é a semente da plantinha de Bhakti, né? Então, assim, é mais fácil, por exemplo, para um cristão compreender o Gaudiya Vaishnavismo do que para uma pessoa que não teve nem nada disso, né? É muito mais difícil, né? Então, assim,
O cristianismo, a devoção, os cristãos, eles têm devoção. Eles têm devoção. E é uma devoção genuína. E ela deve ser glorificada, deve ser respeitada. Mas ainda não é Bhakti. Por que não é Bhakti? Porque para ser Bhakti, você tem que saber quem é Deus. E Deus é Krishna. Mais do que Krishna. Ele é Govinda. E isso quem revela é o Gaudiya Vaishnavismo. Ok? Eu acho que deu para entender um pouquinho. Então, na verdade, num certo sentido, Mahaprabhu é equivalente a Jesus. Mas num outro sentido, não. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui, né? Eu vou encerrando por aqui. E isso é uma coisa importante, tá? Porque essa Shaya Bhakti, a Bassa, ela é tão importante porque ela é personalista. Eles só não sabem ainda. Srila Prabhupada, o próprio Pranama de Srila Prabhupada, né? A segunda estrofe, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, ou seja, aquele que é o servo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, e que é o maior distribuidor né, Gauravani Pracharine, o maior distribuidor da misericórdia de Mahaprabhu. Mas Nirvishesha Shunyavadi, ou seja, que ele vem para combater o impersonalismo e o niilismo, que é o impersonalismo e o budismo, né? Então, Srila Prabhupada, ele combate essas duas teologias, porque essas duas teologias elas são, por assim dizer, pervertidas, elas desviam a pessoa do seu caminho. Elas endurecem o coração e a pessoa, uma entende que Deus é uma energia e que nós somos Deus também. Isso é absurdo. A outra que é a teoria do vazio, que nada existe, e aí é ateísmo. Então, essas duas, Prabhupada ele não concordava e combatia. Agora, o cristianismo, o Islã, todas essas religiões genuínas e que tem a Shaya, a Bhakti, a Bassa, Prabhupada ele não combatia. Ele estimulava as pessoas a praticarem esse seu próprio processo. Ele estimulava que os cristãos fossem cristãos, que os muçulmanos fossem muçulmanos. Ele não criticava essas teologias. Então, esse é um ponto muito importante. A gente não tem que criticar. O outro ponto é que nós que somos Gaudiyas Vaishnavas, a gente não tem que tentar ficar convencendo eles. A gente deve apresentar a nossa teologia de forma favorável. E aí muitos deles, no momento certo, no momento que o coração estiver pronto, aí vai se tornar um devoto. Aí toda a verdade sobre Mahaprabhu vai ser revelado para eles. É isso. Então eu vou encerrando por aqui, porque eu já passei muito do tempo, né? Já era para ter encerrado há muito tempo, né? Mas eu comecei mais tarde também. Então, todas as glórias Srila Prabhupada, muito obrigado aos devotos do Rio, em especial para Prabhu Paravyoma, pelo convite. Hare Krishna.